a mulher ser vista ali como sujeito de direitos também, que nós sabemos que, infelizmente, nessa sociedade que ainda é estruturalmente machista, não existe essa ótica. Maíra, o que este Nicolas Ferreira fez ontem foi crime? Para mim é crime de transfobia. Ele não pode utilizar da tribuna ou da sua imunidade parlamentar para sair por aí cometendo crimes, né? Esse sujeito ele precisa ser caçado, ele precisa ser processado criminalmente. Não, lhe falta em muito decoro parlamentar. Veja, primeiro que ele já se elegeu nessa onda de ódio. Né? A gente precisa começar a fazer uma reflexão também de como essas pessoas conseguem engajamento e conseguem monetizar praticando todo tipo de crime contra mulheres, crime contra transexuais, crime contra a honra das pessoas. Esse deputado ele chegou a ter suas redes sociais suspensas no início do ano, tamanho eram os despalpérios que ele cometia no Twitter. Então, assim, é um criminoso contumaz. Isso eu falo assim, tranquilamente. Agora, alguns crimes são praticados com requintes de crueldade. Então, ele esperar o Dia Internacional da Mulher para fazer esse tipo de chacota, praticar essa transfobia, né, ali na Câmara dos Deputados, é de uma insensibilidade, não que eu acho que ele tenha alguma, mas é de uma sordidez que precisa ser punida. Olha, mal comparando, o Arthur Duval, mamãe falei, foi cassado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por suas declarações misóginas contra as mulheres ucranianas, inclusive fora do país. Então, assim, deveria ter sido cassado mesmo, como foi uma punição exemplar da Lespe, e a gente não pode relativizar esse tipo de conduta, sabe, Mauro? Porque senão abre a porteira, né, das pessoas poderem vomitar seus preconceitos e cometer a prática de crimes realmente. Então, ele precisa sofrer as consequências. Espero profundamente que Arthur Lira dê prosseguimento a isso. Eu estava acompanhando, acho que foi uma bela passada de pano o tweet dele, mas, assim, espero que os parlamentares e a sociedade cobrem uma responsabilização imediata desse senhor. Assim, ele não tem decoro parlamentar para exercer a função para a qual ele foi eleito. Nós falamos de transfobia, é crime. Homofobia também é crime. Agora entra em debate a questão da misoginia. Ontem, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falou de um pacto nacional contra a misoginia. E está rolando um abaixo-assinado, sei que já tem milhares e milhares de assinatura, para que a misoginia seja também, assim como a transfobia e a homofobia, qualificada como crime. Qual o seu olhar para essa ideia? A gente tem discutido muito essa questão da misoginia virar crime, até porque eu, particularmente, eu parto de um lugar que não acredito que o sistema só punitivista ele resolve a questão do Estado, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma modificação cultural e de educação no que diz respeito à paridade, né? A mulher ser vista ali como sujeito de direitos também, que nós sabemos que, infelizmente, nessa sociedade que ainda é estruturalmente machista, não existe essa ótica. Contudo, muito embora eu não tenha esse viés punitivista, né, e aí até para fazer um marcador de que a gente sabe quem acaba sendo preso nesse país tem uma classe social bastante determinante, uma cor de pele bastante determinante, muito embora feitas todas essas ressalvas, a gente precisa, sim, discutir essa questão da misoginia ser crime. Nós já temos alguns marcadores de gênero no nosso Código Penal, dando qualificadoras a delitos que têm ali como cerne da questão a condição feminina ou o gênero feminino. Não por acaso nós tivemos em 2015 a qualificadora do homicídio no que diz respeito ao feminicídio, né? Porque as mulheres morrem em índices altíssimos diariamente pela mão de seus companheiros.
companheiros, especialmente pela mão dos seus companheiros. A gente teve que ter uma legislação de importunação sexual, porque as mulheres estavam tendo seus corpos também vilipendiados em estação de metrô, em ponto de ônibus, né? Então, foram alterações legislativas sucessivas visando proteger a mulher. Quando nós nos deparamos em pleno 2023, com essa onda de Red Pill, com aquele senhor vomitando todo tipo de declaração machista, misógina contra as mulheres, e ganhando dinheiro com isso, Maíra, esse coaching. É isso que eu ia dizer. Até a ministra Cida fez referência a ele ontem no discurso dela. Pois é, e ganhando dinheiro com isso, quer dizer, engajando e ganhando dinheiro, e ganhando muito dinheiro, né? Muito embora eu acho que esse povo ele não foge à risca, porque recebeu, inclusive, um auxílio emergencial de maneira fraudulenta no período da pandemia, não falha mas ganhando dinheiro com essas declarações de ódio contra as mulheres, sabe? Então, a gente precisa, enquanto não há uma modificação cultural, social, de educação, a gente precisa começar a tratar isso com a seriedade que merece, porque as mulheres e as meninas sofrem com esse tipo de conduta que acaba repercutindo depois em episódios de violência. Então, é salutar que tenhamos um pacote do governo contra a misoginia, uma legislação específica para coibir essa situação, porque acho que a gente já chegou no limite, né? Já passamos o limite já tem um tempo, aliás. Você é uma advogada da esfera do direito político eleitoral, da esfera do gênero e também trabalhista no cruzamento com essas duas questões, né? Política eleitoral e feminista. Qual é a relevância na sociedade desta decisão ontem? O presidente Lula e a ministra Cida consideraram, ao lado do pacote contra a violência, como a decisão mais importante, que é a assinatura desse projeto de lei que determina a equidade salarial entre homens e mulheres quando trabalham na mesma função. Isto já está previsto na lei. O que o Lula diz é o seguinte: esta lei agora tem uma palavra diferente, obrigatoriedade, e começa a estabelecer, inclusive, multas, né, de 20 vezes o valor do maior salário da empresa que descumprir. Como é que você vê? Qual é a relevância desta lei? Não apenas da lei, né? Você que está mergulhada nesse universo do trabalho, com a ótica do gênero, qual é a relevância para as mulheres de obter a equidade salarial? Mauro, assim, é de fundamental importância. Infelizmente, a gente já tinha, né, a Constituição Federal que previa a igualdade, prevê, na realidade, a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. A gente sabe que essa igualdade não existe. Infelizmente, existe uma disparidade entre os gêneros em vários vieses, desde a questão do salário até a ocupação de postos de liderança, mas a própria CLT também, a consolidação das leis do trabalho, já trazia a obrigatoriedade ou a proibição de diferença salarial, né, quando se trata de mesma função, mesmo grau de produção, especialidade técnica, um período não superior a 2 anos, ali as pessoas não podem ter salários diferentes, quando tem um período não superior a 2 anos de tempo de casa. O que acontece, na realidade, é que a disparidade salarial continua, as mulheres ganham, em média, 78% do que os homens ganham na mesma função, né? Não existia adequada fiscalização dessa conduta pelas empresas, então o que a gente via muitas vezes é as mulheres indo reclamar em ações trabalhistas individuais, pedindo a equiparação salarial, descrevendo que era uma discriminação em virtude do gênero, para tentar provar na justiça todas essas questões e aí conseguir a equiparação, a diferença salarial de um para o outro. Agora, o que me parece é que essa legislação ela ganha uma robustez, ela ganha uma força maior aplicando uma fiscalização mais efetiva nessas empresas, né? Então, o aparato estatal vai fiscalizar efetivamente se tem essa diferença salarial ou não. E, além disso, a multa cresceu. Então, assim, com a fiscalização, a possibilidade também de multar administrativamente essas empresas, que é onde dói no bolso do empresário, isso traz
talvez maior segurança para essas funcionárias que acabam sofrendo com essa discriminação em virtude do gênero. Eu falo, as mulheres sofrem mais assédio moral pelo fato de ser mulheres, sofrem mais assédio sexual no ambiente de trabalho também pelo fato de serem mulheres, e ainda sofrem com uma disparidade salarial, né? Então, é importante que o governo olhe para isso com bastante cuidado, como demonstrou que vai fazê-lo. Então, a gente recebe com entusiasmo esse pacote visando corrigir aí essa disparidade de décadas já, né, que as mulheres recebem menos. Maíra, é assim, as mulheres são cantadas em prosa e verso, né? São as musas, as deusas, as especiais, as maravilhosas, ok. Mas eu vou dizer para você, o que eu conheço do meu diálogo com o universo feminino, tem um outro lado que é o seguinte: é um inferno ser mulher nesse país. Eu não conheço uma mulher no meu universo relacional, Maíra, que não tenha sofrido assédio, que não tenha várias estupradas, que não tenha sofrido discriminação, que não tenha sido xingada. As estatísticas mostram que 2/3 das mulheres do país sofreram algum tipo de violência, sofrem algum tipo de violência na vida. Infelizmente, é uma grande verdade. Assim, ontem, aliás, foi o Dia Internacional da Mulher e o que a gente vem pautando aqui é um dia político, é um dia de luta, né? Porque é um ato de resistência ser mulher, assim. As que não sofreram, Mauro, sofrerão em alguma medida algum tipo de violência. Eu não estou falando da violência física ou sexual, que são violências que são mais palpáveis, né? Que fáceis de serem identificadas. Mas a violência psicológica, em algum momento da vida, essas mulheres sofreram ou sofrerão algum tipo de discriminação, algum tipo de assédio, sabe? Então, a gente precisa ter essa discussão de paridade, de colocar as mulheres em posição de liderança, de inserir as mulheres na política, para termos políticas públicas para as mulheres de maneira adequada, né? Com esse olhar diferenciado para as questões de gênero. Então, infelizmente, é um ato de resistência, né? O que a gente mais ouve é que nós estamos cansadas, as mulheres estão cansadas de lutar por direitos básicos, direitos humanos, direito a respeito, à educação, salários iguais, direito à vida, né? O lugar mais perigoso para crianças e mulheres é dentro de casa. Os homens morrem aí em virtude de assalto, em virtude de violência urbana, mas as mulheres morrem dentro de casa. Morrem muitas vezes assassinadas por seus companheiros, que viram seus algozes. Então, e isso acaba sendo fruto também de uma cultura machista, como a gente tem visto aí dessas declarações misóginas. É a roda que continua a girar, sabe? Então, fica aqui o meu abraço de resistência a todas as mulheres que estiverem nos assistindo. Mais um tema para a gente encerrar a participação. Eu sei que você está com uma agenda aí apertadíssima, bom, todo dia vocês todas mulheres, com a jornada dupla, tripla, quádrupla, mas queria te colocar uma última questão. Ontem, no meio da tarde, já caminhando para o final da tarde, vi uma notícia que me emocionou profundamente. Foi talvez ao lado desse ato no Planalto, das manifestações de rua, né? Uma das expressões desse Dia Internacional da Mulher, muito emocionante para mim. Queria que você explicasse a relevância, o que é essa decisão e a relevância dela. Ontem o STJ anunciou a dispensa. A mulher vítima de violência doméstica não precisa comparecer ao juízo ou diante do juiz para confirmar a acusação que ela fez contra seu agressor na delegacia. Quem estava presente no julgamento e é a Maria da Penha, né, um ícone da luta feminina no Brasil e no mundo, e foi a Lei Maria da Penha foi um dos temas de debate para essa decisão. O que quer dizer exatamente, o que significa essa decisão e qual a relevância dela, Maíra? Olha, isso é motivo de muita comemoração, realmente, porque, na realidade, o que nós víamos acontecer de maneira muito comum era a revitimização, né? A vítima, ela sofrer mais violência ainda de maneira institucional quando ela era chamada a depor,
quando ela era chamada a prestar esclarecimentos, fosse na autoridade policial, fosse perante o judiciário, justamente por conta dos questionamentos das partes que atacavam aquela vítima. A gente acabou tendo que ter uma lei, a Lei Mari Ferrer, para que as mulheres não tivessem sendo submetidas à violência institucional no momento dos seus depoimentos, quando elas já têm que contar um fato traumatizante o suficiente e acabam sendo atacadas pelo fato de serem mulheres, pelo fato de serem as vítimas ali toda hora colocando sua palavra em xeque. Eu já assisti violências gravíssimas em audiências, em casos de estupro, onde as mulheres eram perguntadas se elas tinham falado não com convicção. Sabe, isso é de uma crueldade para com as vítimas. A gente acabou de ver também o caso da Titi Miller, que foi calada judicialmente numa grande violência institucional de não poder contar a sua própria história. Então, assim, o fato das mulheres não precisarem ser ouvidas novamente, isso impede a revitimização, impede que o processo seja utilizado como mais um instrumento do seu sofrimento. Ela já falou, ela já deu a sua versão dos fatos, a palavra da vítima ela tem que ter um valor probatório maior, é claro que é aliado a outros meios de convicção, né, outros indícios, mas a palavra da vítima ela tem que ser preponderante e questionada só em casos onde, de fato, haja indícios ali de que ela está falando a mentira. Então, eu acho que essa decisão do STJ de preservar a palavra da vítima, né, de não colocar em xeque aquela alegação e, acima de tudo, de proteger essa vítima para que o processo não seja mais um instrumento de sofrimento pelo que ela passou, é fundamental. É fundamental e demonstra um avanço do judiciário, aplicando aí a cartilha do CNJ, que é uma cartilha para julgamentos com perspectiva de gênero, que eu sempre falo para todo mundo dar uma olhada, porque é de fácil acesso, linguagem, etc., para proteger as mulheres, né? Que, infelizmente... Existe uma cartilha do STJ para julgamentos com perspectiva de gênero? Tem uma cartilha do CNJ. Tamanha é a violência, Mauro, que as mulheres sofrem no judiciário, inclusive com ataques. Não estou falando da violência praticada pelos julgadores, mas as próprias teses que são muitas vezes colocadas contra as mulheres que são chamadas de loucas, de desequilibradas, que praticam alienação parental, mentirosas, etc., que o CNJ, em 2021, promulgou uma cartilha para julgamento com perspectivas de gênero. É só todo mundo dar um Google e tá lá, é fácil acesso, e é muito legal essa cartilha, e vem direcionando aí esses julgamentos para que não haja, toda vez que você tem uma mulher no centro da discussão, não haja mais uma desigualdade agora processual, né? Como se essas diferenças não fossem replicadas no curso do processo.